Hoje nós vamos conversar sobre uma obra. Vamos conversar sobre o livro Mais Esperto que o Diabo, do Napoleão Hill. Nós vamos trabalhar dando foco aos principais pontos que Napoleão Hill apresenta em seu livro, pontos que ele considera serem a chave para o sucesso. Então, lembrando que nós estamos no final do ano e estamos num ritual de passagem, que é o Natal, que é o Ano Novo. E esses momentos são momentos importantes para a nossa vida. É o momento em que nós nos reprogramamos, é no momento em que nós planejamos como é que vai ser o próximo ano. Então, por este motivo, eu estou trazendo esse trabalho do Napoleão Hill. Eu fiz um resumo e procuro mostrar como ele ressalta a importância, a chave para o sucesso. Então, é esse livro, Mais Esperto que o Diabo. Então, eu fiz um resumo e estou trazendo aqui para que você possa compartilhar dessa informação, desse conhecimento, que é importante. Importante no sentido porque ele, como eu disse, ele é um conhecimento e traz um aprendizado importantíssimo. Então, Mais Esperto que o Diabo é uma obra que é uma obra de autoajuda e de desenvolvimento pessoal, onde o autor, essa obra foi escrita em 1938, mas ela só foi publicada em 2011, após a morte de Napoleão Hill. Então, Mais Esperto que o Diabo é uma obra fictícia e com essa ficção ele traz o simbolismo das forças negativas que atuam sobre as pessoas. Forças que acabam, ao atuar sobre as pessoas, elas impedem que alcancemos o sucesso. Mas afinal de contas, que forças são essas? Por que o diabo? Na verdade, Napoleão Hill, ele coloca o diabo como uma forma de falar sobre o medo, a rejeição, a culpa, a tristeza, a angústia, a ansiedade, ou seja, todos os males que estão dentro de nós. Então, Mais Esperto que o Diabo traz justamente essa abordagem, que é uma abordagem para fazer com que a gente se dê conta que tudo isso está em nós e que existe muitas formas da gente superar todas essas dificuldades que estão dentro de nós. Mas antes de eu dar continuidade, eu peço que você compartilhe, que você deixe seu like, que você faça suas perguntas, que você faça seus comentários. E ao fazer pergunta, eu terei um prazer muito grande em responder as suas perguntas. Então, ao fazer isso, eu também peço que você acesse o link da minha bio. E ao acessar o link da bio, você entra no grupo VIP, que é o grupo Alma Livre. Nesse grupo, ele é um grupo de ajuda gratuita, onde eu oportunizo uma série de pessoas que estão lá dentro a compartilharem as suas experiências e lá eu vou dando a ajuda necessária para cada uma das pessoas e de forma que todo mundo também possa usufruir da ajuda que é oferecida para um, que é oferecida para outro. É com muito prazer que eu recebo todas aquelas pessoas e aí nós estamos formando uma egrégora belíssima de autoajuda, de conhecimento, de expansão da consciência, enfim. Acesse o link da bio e você vai poder experimentar. Então, voltando aqui para o que é o objeto da nossa conversa, é que Napoleão Hill, ele ressalta quais são os principais pontos do que ele diz ser o impeditivo para que nós tenhamos sucesso. E ele ressalta 6 pontos. Desses 6 pontos, um deles é necessário definir um propósito de vida. Nós vamos
ao longo da minha conversa com você, eu vou esmiuçar cada um desses 6 pontos, ok? Então, definir um propósito de vida, superar medos, ter uma educação formal, mas também ter uma educação e saber controlar a mente. Isso é fundamental. Evitar ficar à deriva, e ele vai explicar o que é ficar à deriva. E além do mais, a criatividade, a iniciativa, a fé e a autoconfiança são os 6 pontos que Napoleão Hill levanta como sendo pontos a serem refletidos, estudados, desenvolvidos para que você possa alcançar o sucesso. O primeiro deles, conforme eu mencionei no início, é justamente definir um propósito de vida. Então, afinal de contas, o que é o propósito de vida? O que é a gente definir esse propósito? Bom, o propósito de vida é a gente ter um foco claro sobre as coisas que a gente quer. É a gente poder definir que, na verdade, todos precisamos não ficar sem saber o que fazer, sem saber como conduzir a própria vida. Então ele diz que é importante nós termos um objetivo definido e que isso é fundamental para todos. E ele ressalta que a indecisão, a falta de direção, a falta de foco, elas são os principais aliados para que o diabo, né, esse diabo que representa os nossos medos, que representa as dúvidas, que representa a rejeição, o sentimento de culpa, enfim, todas essas que são crenças limitantes que faz com que nós tenhamos dificuldade de alcançar o sucesso na vida. Então, ele diz que quando nós temos foco, quando nós decidimos as coisas, nós conseguimos caminhar. Então, ele ressalta que há necessidade de se ter uma ação consistente para que tudo isso possa acontecer. Então, uma vez que eu tenho um propósito e que esse propósito está muito bem estabelecido do que eu quero fazer, eu ajo. Eu promovo uma ação na direção do meu propósito, na direção do meu objetivo, na direção do que eu quero alcançar. E para isso é necessário ter disciplina, é necessário ter persistência, para tudo na vida, não é verdade? Então, Napoleão Hill chama atenção para que nesse primeiro tópico, que ele diz que é um ponto que a gente precisa estar atento para que possa alcançar o sucesso, que é ter uma definição do propósito de vida, a ação consistente ela é fundamental. Então, são pontos, é interessante que você possa anotar, que você possa refletir sobre todas essas coisas. O outro ponto que ele levanta é a superação do medo. Todos temos medo, é verdade. Agora, quão profundo é este medo? E o quão dificultoso ele torna a nossa vida. Ele identifica o medo como o maior obstáculo, a maior barreira para que você, eu, todos alcancemos o sucesso. Para isso é necessário a superação dele. E ele dá algumas, digamos assim, algumas dicas do que a gente pode fazer para que a gente possa superar esses medos. Mas ele elenca, além do medo, ele esmiuça quais são os medos. O medo da pobreza, o medo da crítica, o medo de perder o amor, o medo de envelhecer e o medo da morte. Ele elenca esses 5 medos como os principais que são impeditivos de se alcançar o sucesso. Aí eu pergunto para você, o medo da pobreza, de 0 a 10, quanto você tem medo da pobreza? Diga para você, anote aí. De 0 a 10, quanto você tem medo da crítica, que acaba impedindo você de fazer as coisas que você tanto deseja? De 0 a 10, quanto você tem medo de perder o seu amor? Pense sobre isso. De 0 a 10, quanto você tem medo de envelhecer?
Essas medições, elas parece assim que não é tão importante, mas é necessário que a gente saiba, por exemplo, de 0 a 10, quanto eu tenho medo da morte, quanto eu tenho medo de envelhecer. Então é bom a gente ter essa informação pra gente. Então, esses são pontos importantes e eu acho interessante que você possa definir isso para você, já que estamos aqui conversando sobre todas essas coisas. Então, Napoleão Hill defende a importância de nós começarmos a desmontar, a desmistificar esses medos. Ele considera que quando nós enfrentamos, quando nós olhamos esse medo, olho a olho, cara a cara, você começa a desmistificar, você começa a reconhecer como é que ele é, né? Então, isso tudo faz com que você comece vamos dizer, a desativar o programa do medo. Você começa a ter confiança em você mesmo e você começa a ter pensamentos positivos e começa a acreditar em você. Claro que isso tudo não acontece do dia para a noite. É necessário tomar conhecimento, é necessário se comprometer consigo mesmo e ir em direção a essa mudança. Então, esse é um ponto. O outro ponto que Napoleão Hill menciona é a educação e é também o controle da mente. Ele diz que o nosso aprendizado na vida, ele é um aprendizado, ele deve ser contínuo. Não existe isso de dizer, eu aprendi tudo na vida. Quer dizer, no momento em que você disser que você aprendeu tudo na vida, tá complicado. Porque se você continua vivendo, é necessário que haja um contínuo aprendizado, uma contínua educação. O conhecimento prático que nós adquirimos na escola, que é o conhecimento formal, Napoleão Hill fala que essa educação formal, ela não nos coloca frente à realidade, ela não nos leva à realidade. Então, ele menciona a importância de que essa educação não seja exclusivamente a educação formal, mas uma educação que possa te colocar frente à realidade do dia a dia que você vive. Um outro ponto também é o controle dos pensamentos. Esse controle é um controle fundamental. Por que é fundamental? Porque pessoas de sucesso, elas aprendem a disciplinar o seu pensamento, a sua mente. Elas sabem como eliminar pensamentos negativos. Quando nós mantemos pensamentos negativos na mente, a nossa mente fica conturbada, ela fica disfuncional. E ao ficar assim, ela impede que você possa enxergar a saída para as dificuldades, para os problemas e, inclusive, focar na solução desses problemas. Então, ter um controle sobre os pensamentos é um dos requisitos para que se alcance o sucesso na vida. Veja, com isso, você evita ficar à deriva. E o que é ficar à deriva? O que ele quer dizer com ficar à deriva? É o hábito de viver sem propósito. Quando nós falamos à deriva, nós geralmente pensamos num barco à deriva. Um barco que não tem rumo, que está encostado, que está sem propósito. Ele não tem direção. Então, ficar à deriva é justamente isso. É estar se entregando ao nada, se entregando à influência das forças externas. E ele considera que ao ficar à deriva, você acaba perdendo, perdendo tempo, mas não só perdendo tempo, mas perdendo as oportunidades que a vida e as possibilidades que a vida possam te oferecer. Então, como é que você pode evitar tudo isso? De que maneira você pode fazer isso? E ele menciona a autodisciplina. Então, desenvolver a autodisciplina, manter um propósito claro. Quando nós mantemos um propósito claro, desenvolvemos a autodisciplina,
e tomamos decisões firmes, é certo que temos sucesso. É certo que caminhamos na direção do sucesso. Quando eu menciono essa parte do trabalho do Napoleão Hill, eu me lembro muito o tempo que eu vivi, vamos dizer, à deriva. Foi um período na minha vida, foi um longo período na minha vida, em que eu estive em profunda depressão. Certamente hoje eu tenho clareza que muito daquela depressão estava relacionado com o fato de eu ter me perdido no meio do caminho, de eu não ter ido fazer as coisas que eu queria quando mais jovem, quando eu não defini e não corri atrás, não tive muita clareza do que eu pretendia da vida. Quando nós deixamos de lado as coisas que nos dão satisfação, felicidade, nos dão prazer, é fato que é possível que a gente adoeça por conta de não ter levado adiante as coisas que se tinha pensado. Enfim, isso acontece muito, mas o bom de tudo é que eu consegui, vamos dizer, colocar o trem no trilho novamente. Mas lógico que eu tive um longo percurso, até que eu me desse conta da necessidade de eu definir novos propósitos, para que eu pudesse focar nesses propósitos e pudesse seguir adiante com mais clareza, determinação, felicidade, satisfação em fazer as coisas. E só assim, quando eu busquei tudo isso e quando eu venci as dificuldades que atropelavam o meu sucesso, eu consegui, vamos dizer, andar, consegui sair da estagnação, que é um elemento que ele fala no início. Então, é importante evitar ficar à deriva, é importante a autodisciplina em tudo que a gente faz, é necessário, é fundamental. Um outro ponto que Napoleão Hill traz também para que a gente possa alcançar o sucesso é a criatividade. A criatividade e a iniciativa. Então, ele enfatiza que as pessoas que são bem-sucedidas, elas são pessoas que têm confiança em sua capacidade de criar soluções para os problemas que surgem nas suas vidas. Elas tomam iniciativa para dar um passo adiante, para dar um passo em direção à resolução do problema, e elas não esperam por oportunidades, muito pelo contrário, elas criam a oportunidade. Veja, nós costumamos sempre a pensar que eu tenho que aguardar uma oportunidade. E Napoleão Hill diz isso, que a pessoa bem-sucedida é alguém que cria as condições necessárias à oportunidade. São pontos importantes, são fundamentais que se tenha clareza de tudo isso. Então, um outro ponto que também acaba colaborando com toda essa informação para se alcançar o sucesso é a autoconfiança, é a fé. São dois elementos importantes que precisam ser considerados. Por quê? Porque eles estão relacionados com o acreditar em si. Eles estão relacionados em que, quando eu acredito em mim, isso tudo é essencial para que haja uma resistência às influências externas, influências negativas. Ora, se eu acredito em mim, pode vir o que vier, eu estarei tendo fé, confiança em mim, acreditando em mim, da minha capacidade e nada me abala. Pode até vir, mas isso não vai atingir. Então, ele fala muito desta confiança, ele fala de se manter no caminho do sucesso e da importância de você garantir essa confiança em si mesmo. O outro ponto mas afinal de contas, conhecendo tudo isso, como é que eu aplico tudo isso em mim? Como é que eu aplico tudo isso no dia a dia? E ele diz o seguinte: autodisciplina, em primeiro lugar.
Certamente, se eu tenho autodisciplina, eu estabeleço hábitos que são saudáveis, que fazem com que me ajudem a progredir no meu intento em direção ao que eu me propus, em direção aos meus objetivos. Então, somente a autodisciplina e, acima de tudo, não ter autodisciplina, você acaba se sabotando. Mas quando você tem autodisciplina, você acredita em você, você tem fé, você confia no que você está fazendo, é certo que você consegue assegurar essa autodisciplina. Um outro ponto é o mindset positivo, ou seja, uma mente positiva. Uma mente positiva é você poder se concentrar em soluções e nas oportunidades que aparecem, que surgem. E em vez de você ficar apegada ao problema, ou seja, só focando, só pensando, só vivendo o dia todo focada no problema, em vez de focar na solução daquele problema, em vez de pensar como é que eu saio dessa situação. Ou seja, existe essa e essa oportunidade, essas possibilidades. Então, é fundamental que você possa pensar em tudo isso. Como resolver tudo isso? Lógico que ao pensar dessa forma, você começa a planejar. Então é aquilo, eu não posso fazer isso porque eu não tenho dinheiro, eu não posso fazer aquilo porque tem isso, porque tem aquilo. Então, existe um problema a ser resolvido? Então, planeje de que forma você quer. De que forma você pode fazer? De que forma você pode desenvolver os seus planos, desenvolver de forma clara, planejar de forma clara, que seja execuível. E ao fazer assim, você vai revisitar frequentemente o seu planejamento, até que você coloque ele no rumo certo, até que você coloque-o em prática. Então, planejar é fazer todo o acerto de como deve ser e estar constantemente, vamos dizer assim, na vigília daquele planejamento, até que ele acabe por tomar o rumo certo. Ora, isso é o suficiente? Napoleão Hill diz que não. Ainda falta a gratidão. A gratidão é necessário essa prática no dia a dia. É necessário que você reconheça os aspectos positivos da sua vida. E usar esses aspectos positivos para que você possa agradecer. Isso tudo será o combustível para que você possa avançar. É muito comum que as pessoas elas não considerem o que deu certo na vida e muito menos agradeçam por aquilo que deu certo. E Napoleão Hill diz que isso é um combustível de agradecimento por tudo que você tem na vida, de coisas mais simples a coisas bem mais complexas. Elas são fundamentais para que você possa usar esse combustível para as outras coisas que você quer. É interessante esse raciocínio, né? Então, quer dizer, nós temos esse combustível e costumamos diariamente a não considerar os pontos que são positivos em nossa vida. E acabamos por nem agradecer. E Napoleão Hill chama atenção para que, quando se agradece a esses pontos positivos da vida, você pode, no seu planejamento, ir avançando e agradecendo cada passo de sucesso que você tem nesse planejamento, para que você alcance o seu objetivo. Veja, certamente a obra ela é uma obra riquíssima, ela nos ajuda muito a refletir sobre a nossa vida, sobre os medos, as crenças limitantes que nós acabamos por transitar nelas durante o dia e nem nos damos conta. Mas ele aborda de tal forma que chama atenção para que a gente comece, certamente que não é somente o medo que é uma das formas negativas, das forças externas negativas que podem impedir o sucesso, né, de uma pessoa.
mas certamente existem outras crenças, mas eu fico nesse momento com essa que Napoleão Hill trouxe. E posteriormente eu vou trazendo as outras para a gente poder refletir. Bom, o livro, ele, vamos dizer assim, é possível fazer várias leituras e várias interpretações do que ele está trazendo. Então, é importante que você possa confrontar o que eu estou trazendo, o que eu estou dizendo, com a sua própria vida. Como é que o medo está presente na sua vida? Como é que os seus diabos internos, como o medo está presente, o que é que ele no dia a dia acaba provocando em você. Por outro lado, também os hábitos negativos que você possa ter e que tudo isso pode ser objeto de reflexão sua durante o dia. Então, quando você adota um propósito definido, você desenvolve uma autodisciplina, você nutre pensamentos positivos, é possível você superar as forças externas, as forças que acabam limitando o potencial humano. Então, eu convido você a fazer uma reflexão sobre todos esses pontos que eu trago aqui e que é fundamental que você possa trabalhar isso em você. E se você não consegue fazer isso sozinho, vem para o nosso grupo, vem para o meu grupo VIP. É um grupo gratuito, deixo frisado, é gratuito. E nesse grupo nós trabalhamos as crenças limitantes, o medo de cada uma pessoa, técnicas que são importantes e que pode muito bem ajudar você a, vamos dizer, a desmistificar, a desmontar essa programação negativa que acaba dificultando, que acaba impedindo você de ter sucesso na vida. Então, em vez de você tentar fazer isso sozinho, sozinha, vem para o grupo, que lá nós estamos formando uma egrégora belíssima, onde você também vai poder compartilhar as dificuldades que você tem, as dificuldades, os problemas, e nós vamos poder juntos encontrar caminhos e a resolução dos problemas. Basta que você queira, que você esteja disponível a participar, a compartilhar as suas experiências. Ok? Então, eu fico por aqui e logo eu estou trazendo um outro tema para que a gente possa conversar. Se não houver perguntas, eu deixo para que você possa fazer essas perguntas lá no direct, que eu tenho um imenso prazer em responder. Ok? Até mais!